Disse Paulo que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. 23. E não somente ela, mas também nós, Paulo e os irmãos em Roma, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando. Segura isso aqui. O que é que os irmãos da igreja no primeiro século estavam aguardando? A adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Ora, mas Jesus já não tinha morrido e ressuscitado? Eles ainda estavam aguardando a adoção de filhos? Eles ainda não eram filhos? Ora, eles ainda estavam aguardando a redenção do corpo? É porque precisaria passar pelo resgate. A morte os mantinha presos, cativos, os espíritos ficavam retidos no túmulo e era necessário o juízo que aconteceu. E eles lá, no primeiro século, estavam aguardando isso. Versículo 24, para mim concluir esta passagem. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Então a igreja no primeiro século cristão estava aguardando esta manifestação. Quando nós lemos as cartas de Paulo, ele não está tratando deste assunto para a igreja hoje. Paulo sequer poderia imaginar que alguém estaria aqui fazendo churrasco para o Dia dos Pais. Nem tinha isso. Então a igreja precisa aprender a ler o Evangelho no seu tempo. E no tempo de Paulo, o que ele via para aqueles dias era o arrebatamento do corpo que ficava preso, ficava retido, o arrebatamento espiritual. Vários tipos de arrebatamento eu te apresentei. O de Elias, de um lugar para o outro. O de Enoque, de lugar para o outro. O de Filipe, de um lugar para outro. E o dos corpos que ficavam retidos de um lugar, do cativeiro espiritual, para uma glória sobrenatural, em que eu termino com Filipenses capítulo 3, versículo de número 20. Pois a nossa pátria está nos céus, a pátria do Espírito, não da carne. Vieram de lá, voltam para lá, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isto é Paulo dizendo aos Filipenses, versículo de número 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Por que corpo de humilhação? Porque era este o modelo, a situação em que um crente que morria antes do ano 70 se via nesta condição. Paulo usou a terminologia de dormir e eles estavam então com um corpo de humilhação. Enquanto eles aguardavam, versículo de número 20, enquanto eles aguardavam a vinda, o corpo era de humilhação. Depois que isto acontecesse, passaria então por Harpazo, versículo 21, pelo arrebatamento. E uma vez que o corpo deles fosse arrebatado do Hades, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até de subordinar a si mesmo todas as coisas. Isto aconteceu com a igreja no primeiro século cristão. De lá para cá, cada um dos senhores, cada um, quando deixarem esta habitação, por causa do evento que aconteceu em 70, o espírito de vocês voltam imediatamente com o corpo glorificado, igualzinho o dele. Esta carne encerra-se o ciclo. O que semeia aqui, tem tempo? Miguel, tem 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 44, só para encerrar, me permita, eu sei que é um pouco extensivo, né? É porque é um mocotó e tem que ser digerido bem devagar. 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 45 ou 44, Miguel, tem aí, Miguel? Tem, Miguel, saravá, Miguel, oi. Miguel, volta o 42, aí. Pois assim também, pode ser lá o 42, Miguel, tá bonito, tá lindo, tá demais. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Vamos ver como que é a ressurreição dos mortos. Vamos ver?
Vamos ver. Semeia-se o corpo na corrupção, e ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, essa carne, e ressuscita-se em glória. Versículo de número 43. Semeia-se em fraqueza, e ressuscita-se em poder no Espírito. Versículo 44. Semeia-se o corpo natural, e ressuscita o corpo. Capite? Então, quando este corpo natural descer aquele caixão, e que tomara que não apareça aquelas que têm filho lá não sei aonde, e aparece já, sempre que de vez em quando aparece abençoada. De vez em quando aparece um barrigudinho lá, Coenhém! E todo mundo chorando, e o cara fui fiel a vida inteira, e o menino gritando, Coenhém! E o choro já transforma em palavrão, miserável, vagabundo. Eu já dizia que amava, não, olha o filho dele aí também. Diz que semeia o corpo natural, abençoado, e o que ressuscita não é também o corpo do homem. Diz que ressuscita o corpo espiritual. E se há corpo natural, esta coisa linda chamada você, há também o corpo espiritual. E é este aqui, antes do ano 70, que ficava retido no túmulo, aguardando o juízo. E em 70 DC, com a queda do templo, deu-se o juízo sobre Jerusalém, e a igreja que existia lá, que estava preso neste corpo ainda no Hades, foi reivindicado, foi arpazo, foi tomado com força. O dono dos espíritos o tirou dos túmulos e, consequentemente, assim como o efeito do madeiro trouxe o efeito sobre a minha vida, o efeito de arpazo da igreja no primeiro século trouxe sobre a minha vida. Se eu cair tombado aqui agora, só vai tombar a carne. Tristeza é para quem fica. A minha mulher eu já protegi, já cobri. Fiz um seguro de vida de 397,50. A velha tá feliz. A velha tá feliz. A velha tá legal. Mas a velha tá feliz. Mas a velha tá feliz. E a velha tá legal. Obrigado.